queda da Bastilha significou e simbolizou não só o início em si da Revolução, mas um desenrolar de acontecimentos que vai, sem dúvida, ser importantíssimo para a gente entender as contradições do próprio processo revolucionário. E aí a gente começa a entender e precisa entender com calma as etapas da Revolução, porque elas simbolizam suas fases. São 3. A gente divide a Revolução Francesa em 3 fases. A primeira, que a gente vai começar a falar agora, é o período da monarquia constitucional. Vai de 1789 a 1792. Aqui está o início da Revolução Francesa. Ou seja, a burguesia, que tinha feito o juramento de jogo da pele, se autoproclamado, né? A Assembleia Nacional Constituinte passa a governar junto com o rei. E depois, feita a Constituição, vai consolidar uma monarquia constitucional. Ou seja, acabando com o absolutismo. Vai ter rei, show, mas ele vai mandar sozinho. É porque a galera acha que a Revolução Francesa foi desde sempre, desde o início, república, matar o rei na guilhotina. Não, o rei só vai ser executado em 1793. Tem um desenrolar de fatos, vai dar... Sabe aquela coisa? Vai dar problema dentro do problema? Então, vai dar merda dentro da merda para chegar até lá. Mas enfim, de início, o que marca, portanto, essa fase que a gente vai falar agora? A consolidação de um conjunto de princípios iluministas por parte da burguesia e avanços populares, lutas populares. Então, a primeira fase, monarquia constitucional. A segunda fase a gente chama de Convenção Nacional, de 1792 a 1795. Aqui está a fase mais radical da Revolução Francesa, a fase mais perigosa, onde mais problemas ocorreram, conflitos, e começou a se matar. Aqui a coisa começa a sair um pouco do controle. Um pouco não, bastante do controle. E depois, a terceira e última fase da Revolução, o Diretório, que vai de 1795 a 1799. Que aí sim é a fase da alta burguesia, conservadora, vamos botar panos quentes, vamos acabar com isso aí, com esse negócio de revolução, porque a gente já fez o que a gente queria. O povão tá indo além, a gente tem que dar um jeito de botar essa galera no seu lugar. Show! Então, para a primeira fase, para a monarquia constitucional, primeira coisa, bom, o absolutismo em si já não funcionava mais na França. Feito o juramento de jogo da pele, feita a queda da Bastilha, derrubada da Bastilha, o rei já não mandava mais sozinho, o seu poder vai progressivamente diminuindo. Esse poder agora vai ser dividido com a galera do juramento de jogo da pele, a burguesia do terceiro estado reunida ali, que vai ser a Assembleia Nacional Constituinte, que vai passar a governar, basicamente junto com o rei, e outras instâncias de autonomia. Por exemplo, isso é um caso interessante, Paris, nessa época. Paris, que tomou a Bastilha, as massas populares, vão criar um autogoverno. A Comuna de Paris. Não é aquela comuna lá do século XIX, não. Uma comuna, ou seja, um governo autônomo, independente em Paris. E com os seus próprios organismos. Vão criar a Guarda Nacional, que vai ser simbólica pra caramba para toda a Revolução Francesa. Que vai ser uma milícia burguesa que garantia esse governo próprio da burguesia ali. E das massas populares. Em alguma medida, a burguesia vai ter que correr para tentar não deixar o povão tomar e governar Paris sozinha. As contradições do processo revolucionário. E, claro, conjunto de simbologias estão sendo criados aí. A bandeira tricolor, e o barrete, símbolos, porque se propagava a Revolução Francesa, tem um frisson muito grande do povo. Então isso aí é importante para a gente conseguir começar a entender que, bom, você tem vários processos ocorrendo ao mesmo tempo. Literalmente isso. Enquanto você tem, por exemplo, esse governo autônomo em Paris, da Guarda Nacional, lá sobre a direção do Marquês de Lafayette, de Nice, tal. Bom, você tem outros movimentos acontecendo em outras partes da França, que a gente chama do Grande Medo. O que foi o Grande Medo? Cara, Paris deu exemplo. Tomou uma Bastilha, o povo, as massas populares revoltadas. E rapidamente o exemplo se estende para as outras áreas da França e com a maior violência. Os camponeses começam, bom, irmão, é revolução. É isso aí, a gente tem que fazer as coisas pela nossa mão mesmo. Vamos botar para quebrar. Invadindo propriedades, invadindo castelo. Conseguiram executar alguns nobres. Parte da nobreza começa a fugir da França, inclusive. Foi o grande medo que é isso. Saques, e entrava em cartório, queimava os títulos. Bom,
Você teve ações camponesas, ações populares em várias partes da França que tocaram literalmente o terror. E o terror nos poderosos, tá? Não é qualquer coisa, né? Show de bola. Então isso mostra que esse processo revolucionário tem várias frentes, várias forças atuando ao mesmo tempo. E isso a gente só está em 1789. Estamos na primeira fase da Revolução ainda. E o pão já está comendo solto por aí. Bom, esses radicalismos do povo em Paris, das populações em outras partes da França, que faz a Assembleia Nacional Constituinte, que era composta basicamente pelos deputados do terceiro estado, que eram fundamentalmente eleitos a galera ali da burguesia, começa a ficar assim, meio preocupada, inclusive, e começa também a tentar segurar a onda da galera. Como? Medidas importantíssimas em 1789, a abolição do feudalismo, ou dos direitos feudais. Renuncia-se, a partir dali, um conjunto de direitos que era clássico do antigo regime, clássico de tradições feudais, senhorios, taxações, servidão, etc, são abolidas na França. Então essa Assembleia começa a consolidar um conjunto de perspectivas que eram do princípio liberal mesmo. Dessa coisa bem iluminista de desmontar. Eu acho que esse é o principal sentido dessa primeira fase da Revolução Francesa, da monarquia constitucional. A burguesia e o povo, boa parte das vezes em contradição, estão desmontando o antigo regime. E às vezes, literalmente. Em Paris, quando o povo tomou a Bastilha, o ódio era tamanho que eles começaram a desmontar a Bastilha, desmontar o castelo, a fortaleza, com pedra, na mão, com ódio. Claro, vai demorar muitíssimo, a parada vai só ser terminada no século XIX, mas você terem dimensão do impulso revolucionário. Né? E essas medidas de avançar nos campos, invadir as propriedades, a galera da burguesia começou a tentar, vamos tentar segurar a onda aqui, abolir esses direitos feudais, abolir o dízimo, cobrado pela igreja, enfim. E fortalecer um princípio que vai ser fundamental para a Revolução Francesa e vai ser consolidado, atenção a isso, né, num documento-chave desse processo, desse período, que é basicamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa é talvez a declaração que consolidou os princípios, todos aqueles princípios iluministas, todos os princípios revolucionários da Revolução Francesa foram consolidados naquele documento. Que era aquela coisa iluminista de, todo homem no sentido de humanidade, homens e mulheres, mas também a gente já vai ver que tem um probleminha aí também. Tem os mesmos direitos, tem direitos naturais, aquela coisa, né? John Locke, Rousseau, direito à vida, tal. Basicamente, o que foi feito na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? A consolidação do princípio burguês, do princípio iluminista, da cidadania. Em outras palavras, da igualdade jurídica. Isso aqui é importante pra caramba. Porque eles não estão desmontando o antigo regime, estão desmontando o antigo regime. Qual é o princípio de divisão societária, de organização da sociedade do antigo regime? A sociedade estamental. O princípio lá que as pessoas são diferentes, são tratadas diferentes, é isso aí. Show! Aqui não, a burguesia tá rompendo com isso porque ela tem outros interesses. Ela quer dar da ideia de igualdade jurídica. Todo mundo é igual perante a lei. A lei cobre todos de maneira igual. Todo mundo é cidadão. Né? O conceito de cidadania pega uma sociedade que é verticalizada, ou seja, você é melhor porque é conde, você é melhor ainda porque é duque, e horizontaliza. Todo mundo é igual, todo mundo é cidadão. E nesse processo, inclusive, veja, quando a coisa vai ficando mais feia pro lado do rei, o rei é preto, tal, a família real, os revolucionários se dirigem a ele como cidadão, que era uma afronta medonha naquele contexto. Não lidar, não tratar com o nobre, sobretudo o rei, pelos seus títulos, pela sua posição, mas chegar para ele, cidadão Luiz. É como tu chegar pra tua mãe e não chamar ela de mãe ou de senhora, com aquele respeito todo, não. Fala, meu compadre! Dá uma porrada nas costas dela assim. Fala, meu fechamento! É uma mudança de princípio. Muito bem.
Ponto que é importante cravar aqui para não gerar confusão, porque isso aqui também é elementar. A burguesia consolidou na Declaração do Homem, dos Direitos do Homem e do Cidadão, a igualdade jurídica perante a lei. O Estado, o governo vai tratar todo cidadão de maneira igual. A burguesia não queria, ela nem pensava na parada dessa, em igualdade social, ou mesmo equidade, que é mais avançada ainda, equidade social. Não. A burguesia não quer derrubar o antigo regime para construir um mundo igualitário, todo mundo, show, mesma condição. Não. Ela quer derrubar a antiga classe dominante, a nobreza, o antigo regime, para ela ficar no lugar deles, com outra cabeça, com outra perspectiva. Mas, tipo assim, não é acabar com rico e pobre, com quem é bem de vida e quem é ferrado. Não é esse princípio. É acabar com um tipo de sociedade e não favorecer ela. Tirar a galera de cima para ela ficar em cima. Essa é a jogada. Igualdade social, isso é papo, gente. Por favor, socialismo, anarquia, pra frente. A burguesia aqui queria igualdade jurídica perante a lei, todo mundo é igual. Pelos seus meritocracia também é chato nesse contexto aqui. Bom, cada um se faz aí, show, é isso aí. Então, atenção a esse processo porque ele é chave, beleza? Mas isso apresenta pra gente o que é as próprias contradições da Revolução e como tem 1 milhão de coisas acontecendo no mesmo momento. Quando os caras estão fazendo isso, lembra o povo não estava faminto? Não se rebelou porque fome, braba. Não quer dizer que as coisas melhoraram muito de início da Revolução Francesa, não, cara. Então você tem alguns processos populares, veja, de novo, a burguesia de um lado, botou lá no papel, Declaração de Direitos do Homem e Cidadão, mas o povo em outro. Aqui, nessa falta de comida, numa situação de crise terrível, se organizou a famosa, e aí aponta alguns elementos para a gente discutir, a famosíssima Marcha das Mulheres sobre Versalhes. As mulheres tiveram um papel revolucionário chave. Foram atores, assim, foram fundamentais na Revolução. Ainda que acabaram sendo secundarizados em vários momentos. Mas a gente aqui resgata porque foram importantíssimas. A Marcha das Mulheres sobre Versalhes basicamente foi o quê? Foi uma reunião, um levante organizado pelas mulheres em Paris, num dos bairros de Paris, e marcharam literalmente até Versalhes. Versalhes, onde é Versalhes, uma cidade, né? Onde estava a corte, onde estava o Palácio de Versalhes, não é em Paris, é próximo a Paris, mas não é Paris. Então tem uma caminhada, assim, bem sincera para chegar até lá. Não chega a ser uma viagem zona e tal, mas assim, tem que andar real, bastante. A galera organizou uma marcha na sua casa de seus 20 mil pessoas, cara. Sobretudo mulheres que foram na porta do palácio bater lá, realeza, rei, queremos pão. Estamos famintos. A gente tem que alimentar nossos filhos. Vocês vão fazer alguma coisa em relação a isso? Foi um processo fundamental. Por algumas razões. Primeiro, mostrou a radicalidade dos setores populares, mostrou a disposição, muito além do que a burguesia queria, inclusive, e as pressões sobre a monarquia, sobre o rei. Quando se organiza isso, uma proposta do Palácio de Versalhes, aquela confusão toda, o rei recebe a comitiva ali de algumas mulheres, tal, tem um desmaio, e um setor mais radical ali daquela manifestação que não estava concordando com aquilo, inclusive conseguiu invadir o palácio, mataram alguns guardas, invadiram um quarto da Maria Antonieta, que era odiadíssima, saquearam a cama, fizeram uma algazarra. E resultado dessa marcha, obrigaram o rei a se mudar de Versalhes para Paris. Bicho, olha o peso disso, meu irmão. Eles basicamente foram lá e falaram: Luiz, vem aqui, vamos à força, na marra. A gente só cercaram, entraram basicamente no Palácio de Versalhes e falaram: a gente só sai daqui com o rei e a rainha, a família real junto com a gente. Porque eles vão para Versalhes. Para o Palácio das Tulherias, que é em Paris, dentro de Paris. Em uma das perspectivas, a época que foi construído lá, Luís XIV, né? O Palácio de Versalhes e tudo mais, era tirar a monarquia, tirar a realeza do centro do furacão, que era Paris, onde estava todo mundo, onde tinha muito pobre, sei o quê. Tirar eles dali de dentro. Afastá-lo um pouco do povo.
e dos problemas que o povo poderia causar. Pegar a realeza e botar de volta em Paris era algo revolucionário, fazer eles abandonarem aquele luxo de Versalhes como um todo. Não que o Palácio das Tulherías fosse ruim, mas obrigaram o rei a ir para outro lugar, cara. E as mulheres, sobretudo. Olha o peso disso. Isso mostra, inclusive, como você tem vários atores ali na Revolução em contradição, inclusive. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi muito legal? Foi, avançou muito, avançou. É liberal, é burguês, em boa medida. Pá, legal, maneiro. Mas, por exemplo, essas mulheres estão atuando e estão dizendo, bom, não é tão legal assim para todo mundo. Você tem, por exemplo, a Olympe de Gouges, uma revolucionária francesa importantíssima, que escreveu uma proposta, inclusive. Falou, eu vou lá e escreveu, 1791, isso, o que ela chamou da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, justamente apontando, bom, esse negócio aí de homem, como sentido de humanidade, não é muito legal, porque, na real, vocês estão escondendo que vocês, homens, têm muitas vantagens em relação a nós, mulheres. Então, é um documento que aponta os limites mesmo da revolução. Show, a burguesia, os setores populares estavam fazendo coisas revolucionárias demais para a época, sim, mas também com seus limites. Coloca o debate de gênero na revolução, basicamente. Isso, pô, bicho, final do século XVIII, isso é avançado pra caramba. Aí dizendo, não, as mulheres também querem direitos e querem estar equiparadas aos homens. O documento não foi para frente, não foi abraçado pela Assembleia e tudo mais, mas aponta como tem vários atores e perspectivas diferentes e tem muita gente lutando nessa revolução, tá? E se avança nesse sentido mesmo, nesse contexto aí da monarquia constitucional, a consolidação de um conjunto de princípios mesmo, né? Por exemplo, em 1790, naquela perspectiva, não estão desmontando o antigo regime, estão desmontando o antigo regime e vão continuar desmontando o antigo regime. Por exemplo, e aí para avançar mesmo, em 1790, proclamaram a Constituição Civil do Clero. O que era isso? Era pegar o clero, a Igreja Católica, que era um dos bastiões do antigo regime, sempre foi importante, feudalismo, papapá, e falar, não, agora vocês estão sob nosso controle, sob o controle do governo. O clero agora, os membros do clero não vão ser padres, bispos normais, não, vão ser funcionários públicos da França. E deu toda a treta, quem aceitava dentro da igreja, quem não aceitava, mandava o Papa cagar no mato, foi sincero negócio. Desmontando o antigo. E um ano depois, né, a consolidação dessa Assembleia, proclamando a primeira Constituição da França, a Constituição de 1791, que basicamente pegava tudo que os caras tinham dito daqui, feito daqui, consolidado, colocado no papel, como lei, real, zona. Muito liberal. Então, era basicamente acabar com os direitos feudais, com um conjunto de princípios do antigo regime, mas... De novo, lembra que a burguesia não quer necessariamente a mesma coisa que o povo? E não quer mesmo. Show! Ela consolidava um conjunto de princípios liberais, só que com limitações. O voto era censitário. Não abria para todo o povão participar, não. Essa Constituição consolidou o voto censitário. E dividiu os cidadãos em dois grupos. Cidadãos ativos, quem pagava imposto, quem tinha dinheiro e propriedade, e cidadãos passivos, que basicamente não eram votantes. Mulher, desempregado... setores populares, quem não tinha renda. Então, tá sinalizando que, bom, burguesia e o povão tá no mesmo bojo de início, mas estão começando a se apresentar de maneira muito diferente. A burguesia está consolidando sua perspectiva, o seu mundo. E tá botando um pouco o povão de longe na jogada. Isso mostra como a acentuação do processo ficou cada vez mais grave. E aí a gente começa a entrar na crise desse período mesmo, na crise da monarquia. A monarquia vai ser derrubada, vai ser proclamada a república e tudo mais. Mas o que levou a isso? Porque a burguesia estava só avançando, o povo também fazendo seus movimentos. Só que, claro, o antigo regime, o rei, o absolutismo, não cai sem lutar. E eles estão lutando. O rei conspirava abertamente, a rainha também, contra o processo revolucionário como um todo. Isso aí era sabido desde o início. Só que em 1791, os caras vão dar alguns passos que vai gerar um acirramento, vai botar a coisa panos quentes mesmo.
alguns comentários são importantes aqui. Bom, primeira coisa, você tinha uma contradição nessa época que era gigantesca. Você tem um sistema monárquico que foi consolidado na Constituição de 1791, uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia, o rei, que dividia o poder com o parlamento, etc. Tinha um conjunto de leis limitando. E qual é a contradição desse sistema aqui? O rei em si não concordava com o sistema. Ele queria derrubar a parada, queria restaurar o antigo regime, restaurar o absolutismo. E conspirava com outros países, conspirava com a nobreza contra a revolução. Só que a questão é que, mano, Luís XVI vai arriscar e vai arriscar muito em 1791. Uma mão grande, tipo como um jogo de pôquer mesmo, uma aposta grande. Apostou para ganhar, mas perdeu. Essa coisa da aposta, essa metáfora é tipo assim, mano, às vezes você faz uma aposta muito grande. Se você ganhar, show, você vai ganhar muito. Mas se você perder, você perde tudo. E o Luís XVI vai perder tudo. Em 1791, conspirando com outros países, sobretudo com a Áustria, os países absolutistas mesmo, vizinhos da França, que estavam vendo a Revolução com muito receio, ele vai tentar organizar uma fuga da França. A família real vai tentar fugir da França. A fuga de Varennes. Varennes foi a cidade na fronteira com a Áustria, estava quase saindo da Áustria, perdão, saindo da França, indo para a Áustria, foi pego na fronteira, foi reconhecido. Os revolucionários vão pegar ele, vão levar de volta a Paris. Qual foi o problema dessa fuga em si? Ela botou o rei diretamente contra a Revolução e colocou o rei no papel de inimigo, de conspirador. E isso ali vai gerar, bom, isso aí, meados de 1791, ele vai ser executado em janeiro de 1793. Mas assim, a coisa só vai piorando. Que é isso? O rei é o nosso inimigo. O rei traiu a revolução. E isso é muito poderoso. Até porque nesse contexto que ele está tentando fugir, que os países vizinhos absolutistas estão se organizando contra a França, mano. E a revolução vai vivenciar sistematicamente durante todo o seu processo lutas e invasões estrangeiras. Porque era tipo assim, o mapa europeu era basicamente absolutista. A exceção da Inglaterra, em boa medida, assim, um exemplo, a exceção mais significativa. E esses reis absolutistas, né? Prússia, Áustria, Península Ibérica, em alguma medida, o czarismo na rua, estão olhando com receio para a Revolução. Falando, mano, se essas ideias aí, se essa moda pega de derrubar rei, de botar a Constituição e fazer esse escarcéu todo, a gente tá frito aqui. Porque as mesmas contradições que a França tem, a gente também tem algum nível. Então os caras estão escaldados. Para eles é muito mais interessante acabar com a Revolução Francesa, derrotar a Revolução. Porque derrotar a Revolução e restaurar o antigo regime na França é fortalecer o antigo regime na Europa. E assim mesmo, em algum nível. Então, pô, eles não estão agindo de bonzinho com o Luís XVI, não. É uma questão de classe nobre mesmo. Tanto que em 1791... sob a direção da Áustria, desses principais países absolutistas, eles vão fazer a declaração de Pilsen. Isso é meio alemão, meio difícil de falar, Pilsen. Mas o que foi isso? Basicamente um documento que a galera falou, mano, vamos derrotar a Revolução, vamos acabar com esse escarcéu ali, porque se essa moda pegar, vai dar ruim pra gente. E literalmente o que eles vão fazer, mano. E aí a gente entra na fase mais aguda da Revolução mesmo, de 1792 em diante. Até 95. Por quê? Agora a França está lutando com problemas internos, com as suas contradições internas, com os diferentes grupos ali se engalfinhando, cada um querendo coisas diferentes, e agora com inimigos poderosos externos. Com exércitos. Vai ter primeira coligação, segunda coligação, e tantas coligações de exércitos absolutistas invadindo a França. Vai dar um salseiro medonho nessa época. Tá? Por exemplo, e aí é aquela coisa da pátria em perigo, vai se organizar em 1792 para frente. Tipo assim, mano, estamos em perigo. Os principais lideranças revolucionárias, Danton, Robespierre, Marat, e organiza comuna insurrecional em Paris, começa a dar arma pro povo, porque tipo, os caras estavam sem exército na França, a gente vai ter que organizar uma parada aqui para lutar e tentar salvar a revolução. E é nós mesmo, a pele. Tá? E é nesse contexto que o rei vai começar a ser julgado. E pânico. Pânico começa a se estender na França. Você tem, por exemplo, os massacres de setembro de 1792, que era tipo assim, começou a se criar uma paranoia que todo mundo era contra-revolucionário.
E que, tipo, pô, se você é contra a revolucionário, tá contra a revolução, mano, tá contra a parada. Então eles vão te julgar e vão te eliminar e matar. E atividades contra-revolucionárias, clubes, perseguir pessoas. A coisa vai sair do controle em muitos níveis. E dá basicamente início à segunda fase da Revolução, a Convenção Nacional, que vai de 1792 a 1795.